Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Douglas Luiz, voltando para a Premier League. E o Real Madrid quer contratar um lateral esquerdo. Se você tá vendo esse vídeo quando ele lançar, você é fã do canal mesmo, hein? Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Deixa o like e se inscreve no canal. É nóis! Meus amigos, o Real Madrid quer contratar um lateral esquerdo. Real Madrid quer contratar um lateral esquerdo. Já surgiram aí alguns nomes. Rapaziada, presta atenção. Presta atenção. Foi confirmado, o próprio Rudiger falou que estava aí 7 meses jogando sob efeito de remédios paradores. Aqui, ó, no The Athletic, 8 meses jogando com remédio paradores até para treinar. Até para treinar, o Rudiger tá tomando remédio parador. Rapaziada, lembra do vídeo hoje de manhã? Eu falei, macho para um cavalho. Macho, rapaziada, lesão de menisco dói. Eu até falei, com certeza ele vem jogando sob efeitos de substâncias não explicadas. Com certeza. Nossa. Essa lesãozinha de menisco aí dói. Cara, dói quando corre, quando você troca de direção. É complicado, velho. Mas, ó, não é pra contratar zagueiro não, viu? Não, estamos pensando aqui, BC, se a gente contrata zagueiro, sabe? Real Madrid, né? Estamos pensando. Um garoto, aí tem outro garoto voltando de lesão no joelho. Aí tem aqui o Rudiger com o joelho meia bomba. Aí tá vindo o Militão com o joelho também meia bomba. O Alaba, que ainda até agora a versão do Alaba não voltou, porque tá vindo de uma lesão de joelho. Mas o zagueiro só em 2026. Só em 2026. É brincadeira. Aí, rapaziada, acabou a Liga, rapaziada. Aqui, ó. Real Madrid vai terminar a Liga com Asensio, Alaba, Valero. Cara, certeza que o Valero vai começar algum jogo de titular. Certeza. Lucas Vazquez e Fran Garcia. Olha a zaga. Vai ser Asensio e Alaba, né? A zaga não tem muito pra onde correr, não, né? É Asensio e Alaba. Cara, já pensou se machuca um? Jesus Valero? Obviamente, vamos colocar o Tchouaméni na zaga, né? Vamos colocar o Tchouaméni. Cara, o Real Madrid, ó. Cara, o Real Madrid vai chegar só os restos do Super Mundial. Cara, olha, eu acho que se o Real Madrid só passar da primeira fase, já vai ser muita coisa, viu? A sorte do Real Madrid que o grupo, tirando o Al Hilal, que realmente tem um bom time, né? Mas, cara, o Real Madrid aí, cara, o Real Madrid, eu já, tipo assim, já tô desconsiderando o Real Madrid entre os favoritos do Super Mundial. Mendy, acabou a temporada. A mesma coisa pro Camavinga. Só volta a temporada que vem. Ou seja, vai ser Fran Garcia na lateral esquerda. Vai ser o Fran Garcia. Temporada acabou, né, ó. Ambos vão perder o Mundial de Clubes, né, com lesões, Mendy e o Camavinga. Agora, o Real Madrid está pensando em contratar um lateral esquerdo. Lembrando, hein? Vários meses e meses, ó. Meses e meses com o Davis sambando na mão do Real Madrid. Sambando. Não vamos contratar o Davis, não. É caro. Rapaziada, sabe por que o Bayern se ajoelhou no milho e deu praticamente tudo que o Davis queria? Porque quando o Bayern olha pro mercado de lateral, aí o Bayern fala assim, ó. Man, aonde eu vou achar outro com esse nível e pagando barato? Primeiro, com esse nível, não tem tantos. E pagando barato também não vai ser. Por isso que o Bayern falou, vou dar o que o Davis quer. E praticamente deu mesmo o que o Davis queria, entendeu? Porque pagou alto pelo Davis. Mas, rapaziada, é o preço de fazer negócio. É o preço de fazer negócio. O mercado tá inflacionado. Aí, ó, o Real Madrid tá pensando em contratar um lateral esquerdo por mais de um mês. Novamente, hein? Quanto tempo o Davis estava aí sambando na mão do Real Madrid? Hein? Aí vamos lá, ó. Real Madrid gosta do Kerkez, mas tem competição da Premier League e o Bournemouth quer mais do que 55 milhões de euros por ele. Rapaziada, vamos lá. O Kerkez, ó. Kerkez, Carreiras e Gutierrez. É o melhor nome, é o Kerkez. Tá? O melhor nome, o melhor, tipo assim, de jovens. O Real Madrid também vai querer jovens, né? É o Kerkez. Só que esse preço aqui é caro, velho. Realmente esse preço aqui é caro. Muito caro. Eles gostam do Álvaro Carreiras, mas 50 de euros pode ser muito, muito caro. Miguel Gutierrez é uma opção. O Miguel Gutierrez é um caso à parte. Vamos lá. O Kerkez, eu fiz um vídeo ontem. Vê aí no canal porque o Kerkez é tão especial. Fiz um vídeo ontem. Entendeu? Dá uma olhada aí. Ó, BC Foot Europa. Ó, o canal. Ó, vídeo, aqui, ó, vem vídeos, tá aqui, ó. Ó, por que ele é tão especial, o Kerkez? Porque o Real Madrid, City, Liverpool, querem ele. Dá uma olhada nesse vídeo aí, belezinha? O Álvaro Carreiras, vamos lá, rapaziada. O Álvaro Carreiras melhorou muito no Benfica, evoluiu bastante. Mas eu acho que o pessoal confunde um pouco as coisas. Ele é bom, mas ele não é muito do nível que uma rapaziada aí gosta de pregar. Eu acho ele ainda muito afobado, eu ainda acho ele
um jogador não pronto, ele não tem a maturidade e até a postura do Kerkez, e 50 de euros realmente é muito caro. Se você pega o Carreiras por 30, beleza, porque ele tem um jogo de profundidade muito bom, o Carreiras, de avançar, de correr, ele tem uma passada larga. Defensivamente, gente, o Carreiras ainda, vamos dizer que ele ainda é muito afobado defensivamente, e eu acho ele é muito... O Carreiras ele tem um problema, ele é muito unidimensional, sabe? Ele não é um lateral que varia muito, mas ele é muito ofensivo. Se a ideia for jogar de 3 zagueiros, ele realmente é uma opção. Ele realmente é uma opção. Eu só acho que o pessoal que fala muito do Álvaro Carreiras coloca ele no nível que eu acho que ele não tem. Não foi muito à toa que o United tinha uma opção de compra dele e preferiu comprar o Dorgo, que era mais caro que a opção de compra que o United tinha no Carreiras. Então eu acho que o Carreiras ele é bom. Ele melhorou muito em Portugal, porque eu vi ele no Granada. Nossa, no Granada. Se você comparar o Carreiras do Granada para o do Benfica, outro jogador. Ele evoluiu muito mesmo. Mas eu não acho que ele é do nível que o pessoal acha que ele é. O Miguel Gutierrez, esse aqui é um coringa. Esse aqui é um coringa. Por quê? O Gutierrez tem tratos que o Xabi Alonso gosta. Jogar por dentro, fazer saída de bola, jogar invertido, infiltrar na área. Desses laterais aqui, qual é o lateral que mais lembra o Grimaldo? É o Gutierrez. Entendeu? É o Gutierrez. É o lateral que mais lembra o Grimaldo. Agora, a parte defensiva do Gutierrez, por exemplo, eu acho o Carreiras afobado defensivamente, mas ainda melhor do que o Gutierrez defensivamente. O Gutierrez, rapaziada, ele te entrega muito ofensivamente, progredindo com a bola, subindo o campo, abrindo o campo, jogando um pouco mais por dentro. Por isso que eu falo que o Gutierrez ele tem o potencial de ser um dos laterais esquerdos mais completos da Europa. Mas ele precisa melhorar defensivamente. Ele precisa melhorar defensivamente. Esse é o problema. Agora, o Gutierrez, ele tem tratos. Por exemplo, o Xabi Alonso colocou o Grimaldo pra jogar de 10. Between the lines, entre as linhas, vindo por dentro. Abrindo o campo, fechando por dentro, jogando entre as linhas. Praticamente como 10. Desses aqui, o cara que mais faz isso é o Gutierrez. É o Mig. Mas, novamente, é bom deixar claro pra depois dizer que o BC não avisou. A parte defensiva dele, apesar que melhorou muito da época do Real Madrid pro Girona, ainda é o ponto fraco dele. Belezinha? Basicamente é isso. Tranquilos? E o Real Madrid tá interessado no Job Bellingham. Natural, né? O irmão tá no Real Madrid. Ótimo prospecto, tá? O Bellingham, um ótimo prospecto. Não acho que ele tem nível Real Madrid ainda. Gente, até é bom deixar claro. Não é o irmão dele, tá? Não é o irmão dele, né? Porque ele carrega esse nome Bellingham que... Um ótimo prospecto. É jovem ainda. Acho que o Job tem... Acho que tem 19 anos o Job. 19 anos, ó. Muito jovem ainda. Pro Job Bellingham, eu até tava falando. Eu acho que o caso dele é ele ir pra um Palace, pra um Brighton, pra um Fulham, sei lá, pra um Bournemouth. Um time desse pra ele se aclimatizar. Como ele é inglês, né? Vai ter o clima. Se o Real Madrid, tipo assim, se ele aceita ir pro Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid contrata o Job Bellingham e empresta ele pra passar um tempo na Real Sociedade, igual fez o Odegaard, pô, seria um negócio bacana. Eu acho que seria interessante. Mas eu acho que ele ainda tá 1 ou 2 anos pra realmente ser um jogador de impacto nessas grandes ligas e talvez mostrar um nível Real Madrid. Bom jogador, box to box, alto, né? Tem uma presença. Fisicamente, eu ainda acho que ele ainda precisa bulcar um pouco mais, mas é um ótimo prospecto o Bellingham. Só não acho que ele é um nível de impacto a curto prazo. Eu ainda acho que ainda precisa de desenvolvimento. Vocês viram aí a Championship, né? A Championship não é a Premier League. A Championship não é a Premier League. Os 3 que subiram, os 3 caíram. Os 3 que subiram, os 3 caíram. Agora, se o Real Madrid contrata ele, o Real Madrid gasta, né? Ó, Bellingham, você vai passar aqui 1 ano no Villarreal ou na Real Sociedade. Eu faria esse negócio. Eu faria esse negócio. Rapaziada, o próximo trecho que vocês vão ver falando do Douglas Luiz, talvez voltar à Premier League, a situação dele na Juventus, eu repercuti essa fala aqui, só que dentro de um tweet lá do X. Esse tweet aqui do Around Turim, ele realmente pega o print do post do Douglas Luiz. A única coisa que eu queria adicionar antes do próximo trecho, presta atenção, é quando ele fala aqui, ó. Porque uma compra, como foi a minha, não joga 2 jogos seguidos com essa camisa. Aqui ele tá certo. Porque, gente, a passagem do Douglas Luiz, eu não quero fazer ele de coitado. Mas ele tem a culpa dele. Realmente ele teve muitas lesões, mas quando ele jogou, ele não mostrou nada. Aí fica difícil, Douglas Luiz, te defender. Mas eu concordo, a única coisa que eu concordo com ele aqui é que, ó, porque ele não jogou 2 jogos seguidos. Aqui eu concordo com ele. Realmente ele tá certo aqui. Eu acho que mesmo ele jogando mal,
Eu acho que o Thiago Motta, e um jogador que veio do calibre dele, com a expectativa dele, eu acho que ele merecia 3, 4 jogos de ritmo pra ele se ambientar ao sistema e à liga. Ao sistema e à liga. Aqui é uma das poucas partes que eu realmente concordo com ele. Eu acho que ele tá certo aqui. Ele poderia ter tido uma sequência maior. Meus amigos, vamos falar do Douglas Luiz, meus amigos. Para onde vai Douglas Luiz? O que aconteceu com Douglas Luiz? Realmente é uma passagem muito decepcionante pela Juventus, cara. Nada, gente. Tipo assim, nada. Um pouco acima de nada. Teve ali 1 ou 2 jogos que deu leves sinais de vida, mas nada mais. Nada surpreendente, nada que brilha aos olhos. Realmente a temporada do Douglas Luiz na Juventus é um negócio assim do futebol. Literalmente do futebol, cara, porque olha essa entrevista dele aqui, ó. Não estou em forma, joguei todas as partidas da pré-temporada e vinha de uma das melhores temporadas da minha carreira. Certo. Cara, tipo assim, eu acho que 7 meses da temporada do Aston Villa sentiram muita falta do Douglas Luiz. Enquanto realmente ali o Camara não se encaixou com o Tielemans, a impressão que dava que o Aston Villa sentia muita falta do Douglas Luiz. Ele fala aqui, ó, eu vinha de uma das melhores temporadas da minha carreira. Lesões me atrapalharam, sim. Por quanto tempo fiquei no banco quando estava saudável? Muitas vezes. Essas lesões não eram normais. Nunca fui um jogador que se machuca. Mas há tantas coisas que podem ter causado isso que prefiro não comentar. Vou continuar dando de tudo de mim por este clube. Podem contar comigo. Não estou aqui só pelas fotos. É porque tinha uns caras da Juventus falando que é mais modelo do que jogador. A torcida da Juventus é exigente, rapaziada. A torcida da Juventus é exigente. Rapaziada, não deu certo. Eu não acho que a Juventus queira vender ele por uma bala, uns bombonzinhos, uma coxinha, uma Coca Zero. Deixa eu ver a idade do Douglas Luiz. Idade do 26 anos. Cara, um cara de 26 anos ainda. Não é possível. Realmente não aconteceu. Vamos lembrar, em janeiro, City perguntou por ele, Chelsea perguntou por ele, o United perguntou por ele. Então, existe ainda uma fama, existe ainda uma esperança pelo Douglas Luiz. Agora, rapaziada, por exemplo, eu vejo essas especulações do Tonali na Juventus e falam que a Juventus quer colocar o Douglas Luiz pra baratear o preço. Dificilmente eu acho que o Newcastle vai aceitar esse tipo de acordo. O Douglas Luiz não tem o perfil de jogador pro sistema do Ed Howe, para que o Ed Howe goste de fazer. Não tem a cara e ficaria bem surpreso se isso acontece. Se o Newcastle, beleza, vamos negociar o Tonali, a gente aceita o Douglas Luiz no negócio. Eu ficaria muito surpreso. Agora, para o City, ele fazia sentido. Esse jogo mais com posse de bola, pro Maresca, esse jogo mais com posse e tudo mais. Por exemplo, olha a diferença que o Lavia fez pra justamente ter esse equilíbrio no meio-campo no jogo contra o Everton. Olha a diferença que o Lavia fez. Então, com posse de bola e sem esse estilo de jogo muito doido, o Douglas Luiz é um cara muito útil ainda. Distribuir o jogo, chegar na área. O Douglas Luiz é um cara que pode ter impacto no último terço. O que fez ele não dar certo na Juventus? Gente, eu não vou botar muita culpa em treinador, não. Porque o que eu não gostava que o Thiago Motta fazia é querer colocar ele de 10. Aí eu não acho que ele é 10. Eu acho que ele é volante. Primeiro, o que muito me estranhou em relação ao Douglas Luiz e ao Thiago Motta foi que um jogador das características do Douglas Luiz daria certo na mão de um cara como o Thiago Motta, que valoriza posse, que valoriza tocar, rodar. Eu tava até vendo o que o Kyle Walker falou. Você pegar essa bola, gente, você leva pra um lado, leva pro outro, leva pro lado. Você vai desgastando o time adversário, você vai desgastando eles, aí quando no desgaste, você vai vendo os espaços aparecerem. E nesse estilo de controle, de ter a bola, de distribuir o jogo melhor, de começar, o Douglas Luiz é um cara muito ideal pra isso. Muito bom pra isso. Isso que estranhou. Aí por isso que eu não quero colocar a culpa no clube, a culpa no treinador. Realmente as lesões atrapalharam, tava sempre machucado, sempre um problema muscular, como ele mesmo falou. Muito estranho. Não é muito do perfil dele ter tantas lesões, ser tão zoado de lesões. Não é o perfil do Douglas Luiz, ele sempre é um cara saudável. Mas realmente, cara, pegou ele, o mosquitinho das lesões pegou ele e não largou. Pegou ele e não largou. BC, pra qual tipo de time ele serve? Eu acho que hoje ele poderia ser uma opção pro United, pra segurar mais a bola, ter um controle mais do meio campo. Eu acho o Douglas Luiz, por exemplo, gente, o Douglas Luiz,
ele tem um perfil hoje que talvez o Real Madrid não tenha. É distribuir, mais controlador, mais o timing do jogo. Eu acho que no Chelsea ele pode ser uma opção pra... O problema é que, tipo assim, o Chelsea não precisa. O United, talvez poderia ser uma opção. No Tottenham, não gosto muito. Obviamente depende de quem vai ser o próximo treinador. Dependendo de quem for o próximo treinador, Cara, por exemplo, ele no Fulham do Marco Silva. Se o Marco Silva chega no Tottenham, Douglas Luiz seria um bom nome. Douglas Luiz seria um bom nome. Se o Marco Silva chega no Tottenham. Olha aí, ó. Já é um encaixe. No City, eu acho que perdeu o time. O Rodri vai voltar, tem o Kovacic, o Nico Gonzalez. Eu acho que o City quer muito mais um 8, né? Um cara pra chegar. Porque Nico, Rodri. Eu acho que o City vai querer um cara mais super box-to-box. Tipo um Reinders da vida, né? Tipo um Reinders. No Liverpool, não faz mais sentido. No Liverpool pode ser. Porque não tem um reserva hoje apropriado pro Gravenberch. Ele pode ser um cara pra disputar com o Gravenberch. Um cara pra elenco. Mas hoje chegaria pra ser elenco no Liverpool. Um cara mais pra elenco no Liverpool. No City, não. No Arsenal perdeu o time. O Arsenal quer o Zubimendi. No Fulham ele poderia ser bom. No Brighton hoje do Husley. Não, mas acho que não. Tem um Baleba lá. Não é mexer bom no Baleba. Cara, o Nottingham Forest faz sentido. Faz sentido, porque o Forest tem muito volante brigador, né? Danilo, isso aqui, Nicolas Domingues. Talvez um cara de mais time de jogo de controle como o Douglas Luiz. Verdade. Vamos ver. O Douglas Luiz ele vai ter algumas opções. Ele é mais esse perfil. Eu acho que o time que contratar o Douglas Luiz tem que ter um jeito mais com posse de bola. Mais com posse de bola. E tem que ter alguém ajudando ele. Por exemplo, Douglas Luiz e Camara. Douglas Luiz e Onana. Tem que ter um cara pra ajudar ele. O Douglas Luiz, você tem que ter um cara pra ajudar ele. Por isso que ele e o Camara botou o plano no G4. O Aston Villa no G4. Você tem que ter essa combinação com o Douglas Luiz.